Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Impeachment de Lula à vista. Estamos mais próximo do que imaginávamos que seria. O Tribunal de Contas ontem, ele, por unanimidade, bloqueou recursos do programa porque consta irregularidades no programa, então ele fez o bloqueio por unanimidade. Confirmando as irregularidades, isso leva o impeachment de Lula, porque a gente sabe que a Dilma ela foi impeachmentada por menos do que isso que está acontecendo com o Lula agora. Só que esse programa Pé de Meia, ele foi denunciado, exposto, inclusive o deputado federal Nicolas, ele fez um vídeo em outubro de 2024, onde ele expôs os erros deste programa. Vamos assistir o vídeo que eu preparei para vocês. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Você sabia que o atual governo está gastando bilhões em um programa de poupança estudantil? Excelente, né? Eles só não te contaram que estão deixando milhares de jovens fora. E pior, boa parte desse dinheiro está sendo canalizado para fundos privados. O programa Pé de Meia, instituído pelo governo em 2023, foi criado com a promessa de ajudar alunos do ensino médio público a concluir os seus estudos. A ideia parecia ótima, uma poupança para garantir a permanência dos estudantes. Mas ao analisar mais de perto, encontramos um problema seríssimo. A lei que criou o programa autoriza a União a destinar 20 bilhões para um fundo privado que vai gerir esses recursos. E adivinhe só para manter esse fundo funcionando, o governo está gastando 45 milhões por ano. Isso significa que cerca de 15 mil jovens poderiam estar recebendo essa ajuda, mas estão sendo excluídos apenas para pagar contas desse fundo privado. Porque outros programas maiores, como o Bolsa Família, não precisam de um fundo privado para funcionar. É dinheiro público desperdiçado. E a situação é ainda mais grave, porque parte desse recurso veio do superávit deixado pelo governo Bolsonaro. Ou seja, o fundo privado está sendo financiado com dinheiro que deveria estar nas mãos dos nossos jovens. Eu não estou aqui para poder acabar com o programa Pé de Meia. Pelo contrário, eu quero ampliá-lo e garantir que mais jovens tenham acesso a essa poupança. Por isso, apresentei 2 projetos de lei para corrigir esses erros. O primeiro projeto vai eliminar a gestão por fundo privado, economizando milhões e permitindo que 15 mil jovens a mais sejam beneficiados todos os anos. O segundo projeto permite que todos os pais e empresas que têm estagiários e jovens aprendizes possam investir diretamente na educação desses alunos e deduzir o valor no seu imposto de renda. Isso vai incluir também os estudantes de escolas privadas que hoje não têm acesso ao programa. Já que o governo quer pagar 45 milhões do seu dinheiro para fundos privados, nós só não vamos impedir isso, como também vamos ajudar os pais e empresas a remeter o dinheiro diretamente para os estudantes, incluindo os jovens alunos que estudam em escolas privadas, e ampliar o programa para que os pais possam investir e incentivar a permanência de seus filhos em toda a educação básica. O dinheiro público deve ir para quem mais precisa, os nossos estudantes. Vamos garantir que o programa Pé de Meia realmente cumpra seu papel e beneficie o máximo de jovens possível, sem desperdício. O TCU acata a análise do ministro Augusto Nardes e bloqueia recursos do programa Pé de Meia por violação a regras orçamentárias, ou seja, crime de responsabilidade ou, no bom português, aquele famoso drible fiscal. Governo e oposição se movimentaram. E, claro, Jorge Messias, da AGU, também já acionou a justiça. Que tem aí suspeita de uma pedalada fiscal do governo Lula, hein? Pois é, o que aponta, né, a decisão do Tribunal de Contas da União, Geis. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. A oposição, inclusive, já se adiantou nesse assunto e desde o ano passado havia acionado o TCU para investigar, para analisar esses recursos que estão, essa verba, na verdade, que disponibiliza para o pagamento dos estudantes do ensino médio. O programa Pé de Meia, ele não passou por nenhum crivo aqui do Congresso Nacional no ano passado, e é justamente isso que a oposição contesta, né? Que há um crime de responsabilidade fiscal porque não foi aprovado nada no orçamento. O governo, que pretende, até anunciou nos últimos dias, estender esse programa para os universitários que fazem parte, que querem prestar ali vestibular para cursos de licenciatura, para serem professores. E aí sim, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pretende colocar para análise do orçamento de 2025, que será uma das primeiras pautas a serem analisadas
no Congresso Nacional. Esse era o caminho que deveria ter sido percorrido também no ano passado, né? Então, ainda em outubro de 2024, a gente lembra que o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, acionou o TCU para que analisasse esses valores disponibilizados para os estudantes, haja vista a responsabilidade fiscal do governo que não estaria sendo cumprida. E agora veio a resposta, então, dos auditores do Tribunal de Contas da União. Vamos ver o que disse o deputado Sanderson. Nós, em 17 de outubro do ano passado, representamos ao TCU pedindo que o tribunal investigasse a destinação de 3 bilhões de reais no chamado programa Pé de Meia do governo Lula, sem autorização orçamentária e, por óbvio, sem autorização do parlamento. E esse gasto foi realizado configurando, na minha observação, de forma flagrante, a chamada pedalada fiscal. Estamos trabalhando para que um novo pedido de impeachment seja urgentemente protocolado, porque nós jamais podemos aceitar irresponsabilidades fiscais como as que estão acontecendo no atual governo Lula. Pois é, e a oposição, ainda em outubro do ano passado, identificou que poderia haver sim irregularidades e achou estranho, porque o pagamento para os estudantes foi justamente na semana ali do primeiro turno das eleições. E aí também entra o trabalho da oposição, que já se antecipou, mesmo nós estando agora no recesso parlamentar, já existe um pedido de impeachment que foi protocolado, como eu volto a reforçar, no ano passado, pelo deputado Rodolfo Nogueira, já prevendo essa questão da pedalada fiscal, que agora ganha ainda mais força com esse parecer do Tribunal de Contas. Vamos ver o que disse o deputado. A decisão do TCU reforça que Lula cometeu crime de responsabilidade e tem que ser afastado do cargo. Temos fundamento jurídico, apoio popular e vontade política para que o presidente da Câmara dê andamento ao pedido de impeachment. Aqui no Parlamento, faremos o máximo de pressão possível para que o impeachment saia do papel o mais rápido possível. Lula precisa ser afastado urgentemente. Lembrando que os trabalhos aqui no Congresso Nacional retornam no dia 1º de fevereiro, e não é só a Câmara dos Deputados que está de olho aí nesse parecer do Tribunal de Contas, que suspendeu a verba destinada aos estudantes do ensino médio no valor de 6 bilhões de reais. Os senadores também da oposição, vários deles se manifestaram. A gente destaca, inclusive, a fala da senadora Damares, que diz o seguinte, abre aspas, lançaram um programa sem que houvesse previsão orçamentária em ano eleitoral. De nada adiantou, pois vimos a derrota do PT nas urnas. Mas isso aí não vai ficar barato. E ainda destaco aqui a manifestação do senador Flávio Bolsonaro, que em abril de 2024, em uma outra situação, falou que não era pertinente, não achava que seria o momento para pedir o impeachment de Lula. Mas desta vez ele se manifestou nas redes sociais em razão dessa pedalada fiscal, essa suposta pedalada, né, que ainda precisa ser mais investigada, e acha que sim, agora pode ser o momento para pedir o impeachment do presidente Lula. A gente vai seguir acompanhando todo esse imbróglio. Lembrando que a AGU, Geise, como você citou, não trouxe nenhuma justificativa relevante, né? Eles só disseram que não há nenhum tipo de irregularidade e que essa suspensão da verba pelo TCU vai inviabilizar o programa e assim os estudantes correm o risco de não poderem ir mais para a escola. Interessante que antes não tinha nenhum tipo de bolsa e os estudantes mesmo assim estudavam. A gente está vendo aí esse imbróglio do TCU, do programa Pé de Meia, né? E agora essa notícia aí da tal da pedalada fiscal. É importante a gente trazer aqui para nossa audiência, para os nossos comentaristas, que em agosto do ano passado, o Ministério da Educação já tinha feito um bloqueio financeiro ali que afetava diretamente esse programa e as contas já não fechavam. Então, assim, naquele momento já se levantou uma coisa estranha, vamos dizer assim, do ponto de vista financeiro, a conta simplesmente não fechava. E agora o TCU está aí dizendo, né, que há uma investigação porque existe aí algum problema e é muito claro, orçamentário, o negócio é dinheiro, não está fechando com o programa, Bruno Musa. Geise, vamos ser claros, esse é um pingo de areia no meio de um monte ali. O que eu quero dizer com isso?
Isso aí já vem acontecendo há muito tempo. Não apenas eu, como vários outros economistas, já vem alertando desse desvio da forma como o governo encaixa as suas despesas, que, no termo técnico, as despesas deveriam ser enquadradas como despesa primária, só que como o arcabouço fiscal desenhado por eles mesmos, que mudaram as regras 2 vezes, não encaixa, não fecha a conta, eles começam a achar artimanhas para tirar a despesa primária que entra no orçamento e essa mesma despesa ser colocada como despesa financeira, que não entra no arcabouço. Ou seja, você gasta, mas não passa pelo orçamento. Como isso? Por exemplo, utilizando os fundos privados do BNDES. O governo deposita no BNDES num fundo privado e esse fundo distribui o dinheiro. Só que ele é uma despesa primária como um todo, deveria ser enquadrada como primária. Aí eles falam que o arcabouço está sendo próximo a ser atingido, mas a despesa, a dívida pública continua crescendo frente ao PIB. E a resposta é uma moeda desvalorizada, uma curva de juros futuro e mais, um crime de responsabilidade fiscal, que é justamente o que a Dilma fez. Isso não é novo. Esse orçamento do pé de meia, que no ano passado custou por volta de 3,5, 3,6 bilhões de reais, e para esse ano, se não me engano, são 600 milhões que está destinado no orçamento, é um pequeno pedaço de todos os gastos parafiscais que poderiam, e se for olhado ali na minúcia, pode ser enquadrado como crime de responsabilidade fiscal. O grande ponto é, o que leva um presidente ao impeachment é a situação econômica. Vamos olhar isso. E ainda eles estão maquiando essa situação que já começou a aparecer nos números. Por exemplo, inflação, por exemplo, produção industrial, por exemplo, vendas no varejo, que nos últimos meses do ano passado já começou a ceder. Então, cenas dos próximos capítulos virão. Mas se fôssemos enquadrar e levar a Constituição à risca, é claro que tem um crime de responsabilidade fiscal aí. Jorge Serrão, a gente tem aí nessa excelente explicação do ponto de vista econômico do Bruno Mussa, falando para a gente aquilo que todo mundo que tem 2 neurônios, né, os especialistas de verdade, e todo mundo que tem 2 neurônios sabe, a conta não está fechando. Para além disso, a gente tem aí um programa social que tinha como objetivo apenas sinalizar virtudes, dizer que ia ajudar os mais frágeis, os mais vulneráveis. Na prática, isso não está sendo feito. Curiosamente, teve uma levantada de bola justamente no ano de eleição municipal e agora, assim que passou a eleição municipal, a gente está vendo aí o resultado de mais uma sinalização de virtude do governo petista. Pois é, e agora a coisa ficou esquisitíssima. Lula tomou no TCU, o pé de meia virou pé no traseiro e com um dado bem objetivo de que pode haver ali uma irregularidade fiscal. O fundo FG Eduque não poderia disponibilizar essa grana, não está na função dele destinar esse dinheiro para esse tipo de pagamento de média que Lula queria fazer com a estudantada. Tentar comprar o eleitor jovem. É isso, o espírito dessa regra é claramente isso, demagogia. Eles vendem a ideia de coisa bonita, mas os R$200 que serão dados para o estudante têm, na verdade, o objetivo de cooptação política, e não para melhorar a educação, e não para melhorar o desempenho efetivo do estudante. Mas hoje, na situação que está o Brasil, a garotada fica doida, é capaz até de passar aí a comparecer à escola, a fazer pressão sobre o professor para tirar alguma nota, para ter a presença lá registrada, para garantir o dinheiro. Então, esse é o lado perdulário do PT, fazendo, mais uma vez, péssima gestão do dinheiro público. É nota -13 e agora aguente o pé no traseiro tomando no TCU. Temos aí mais um vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira, esclarecedor. Nos últimos dias sabemos que um vídeo dele viralizou em relação ao Pix, onde esse vídeo chegou a ser o vídeo com o maior número o segundo vídeo com maior número de views. Inclusive foi esse vídeo que fez o governo voltar atrás em relação ao Pix, ao monitoramento do Pix. Então, e esse vídeo do deputado Nicolas, ele já havia sido
o deputado postou ele em outubro. Porém, ele veio à tona agora por conta do Tribunal de Contas da União confirmar o crime, bloquear os recursos do programa por conta do crime de responsabilidade do governo. Então, se confirmado o crime de pedalada fiscal e de responsabilidade do presidente Lula, o impeachment agora vem. Então, confirmando tudo isso, e provar, se eles não provar, se o governo não provar regularidade no programa, então cada dia tá mais, o governo está se enrolando, se eles não conseguir, e sim, o impeachment vem, porque sabemos que a Dilma foi impeachmentada por bem menos. O que falta mesmo, confirmando o crime de responsabilidade, é o presidente da Câmara colocar em pauta o impeachment de Lula. A gente sabe que tem muito mais irregularidades fiscais nesse desgoverno. E é um programa que é para ajudar a classe baixa renda, mas que a gente sabe que não é isso que está acontecendo, né? Tudo isso é a favor, eles fazem só em prol do governo, porque o próprio Lula mesmo já informou que as pessoas que votam no próprio governo do PT, no partido do PT, eles não têm conhecimento. Por isso eles fazem de tudo para deixar a classe baixa renda continuar as pessoas continuar como baixa renda ou até pior, em situação de miséria. Ainda mais com o valor das coisas que vem acontecendo, que estão cada dia pior. Então, vários parlamentares já se manifestaram em prol do impeachment de Lula, caso confirmado o crime de responsabilidade fiscal, que é pedalada fiscal. E a população, ela tem um grande poder. Quando foi no impeachment de Lula, a população fez aí a diferença com as manifestações. Inclusive, já falam em atos políticos aí, os políticos estão organizando manifestações em favor do impeachment de Lula. Está insustentável o governo na situação que ele está de se manter na presidência. Vamos torcer aí para que isso seja confirmado e o impeachment de Lula esteja mais próximo do que imaginávamos. E quem tem que se explicar, teve aí o prazo de 15 dias para se explicar, é o ministro do próprio governo aí, Lula, para se explicar em relação a uma fala dele ao Flávio Bolsonaro sobre rachadinha. Conforme o jornal Poder 360, o ministro do STF, André Mendonça, deu 15 dias para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se manifestar no processo de queixa-crime apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL, Rio de Janeiro, depois de o chefe da equipe econômica de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, citar o caso das rachadinhas, que é repasse de salários, envolvendo o congressista Flávio, acusa Haddad de calúnia, injúria e difamação. Além disso, entrou com uma ação por danos morais no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em que pede indenização no valor de 40 salários mínimos e o pagamento das custas processuais. Também solicitou uma audiência de conciliação com o ministro. Em maio de 2022, a Justiça do Rio de Janeiro arquivou a denúncia contra o senador. Em 15 de janeiro, ao anunciar a revogação da norma que aumentava a fiscalização sobre transferências acima de 5 mil do Pix de pessoas físicas, Haddad criticou o senador pelo caso das rachadinhas e disse que o Estado combateu o esquema de desvio de salários de assessores ligados a ele, porque
abre aspas, identificou uma motivação absurda, fecha aspas, em suas contas. Abre aspas, agora o Flávio Bolsonaro está reclamando da Receita. Ele não pode reclamar da Receita, ele foi pego pela Receita. Então, não adianta esse pessoal que comprou mais de 100 imóveis com dinheiro de rachadinha ficar indignado com o trabalho sério que a Receita está fazendo. Flávio Bolsonaro, em vez de criticar o governo, deveria se explicar como que ele, sem nunca ter trabalhado, angariou um patrimônio espetacular, fecha aspas, declarou o ministro Haddad. O congressista argumentou que as declarações do ministro Flávio Bolsonaro argumentou que as declarações do ministro feitas de maneira pública são, abre aspas, falsas e infundadas e atingiram o seu, abre aspas, direito à honra, imagem e reputação, fecha aspas, causando dano moral. Essas rachadinhas que o ministro Haddad se refere é que em 2018, após o relatório do Conselho de Controle das Atividades Financeiras identificar motivações acima de 1 milhão nas contas do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, que trabalhava para Flávio Bolsonaro, eles abriram essa investigação. Em 2020, Flávio foi denunciado pelo crime de organização criminosa, só que em 2022, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro arquivou a denúncia contra o senador, depois que o Procurador-Geral da Justiça do Rio de Janeiro, Lucas Matos, pediu a anulação. Essa decisão de anular teve como base decisão do Superior Tribunal de Justiça, porque as decisões proferidas por conta das decisões proferidas nas investigações e as supostas provas obtidas. Então, é um processo que, inclusive, ele foi arquivado e o ministro Haddad voltou à tona com essa fala sobre as rachadinhas e agora ele tem 15 dias para se explicar. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal.